a escola das serpentes. E o nosso texto base desta noite está em Mateus, capítulo 10, verso 16. Vamos ler apenas o verso 16 de Mateus, do capítulo 10. Vamos começar a nossa leitura. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede, portanto, prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Embora Jesus fale aqui de 3 classes de animais, mas isso aí é outra live, ou pelo menos mais 2 lives, né? Eu ministro sobre isso num seminário para líderes. Eu falo sobre o sistema dos lobos e falo sobre as pombas, a invasão das pombas. Mas são mais 2 lives à parte. Hoje eu quero falar especificamente da classe das serpentes. Por isso que nós chamamos de escola das serpentes. Então vamos pegar o texto em que Jesus diz: sede prudentes como as serpentes. E o que ele quis dizer com tudo isso? Vamos extrair aqui um pouco dessa verdade que Jesus falou. Quando nós pegamos o texto de Mateus 10, nós vamos entender que Jesus estava falando especificamente com os seus discípulos. Portanto, era uma palavra de discipulado, podemos dizer assim, falando diretamente com os discípulos. E Jesus, então, nesse texto especificamente de Mateus, a Bíblia diz que Jesus está enviando os seus discípulos, mas antes de enviá-los para uma missão, ele os instrui. Porque é sempre assim, não é? Antes de sermos enviados por Deus para qualquer missão, para qualquer mistério, para o ministério para o qual Deus nos chamou, ele sempre vai nos instruir. Se você é um discípulo, você vai entender que antes de Jesus te mandar para algum lugar, ele vai te instruir. Então, antes de você ser enviado para uma missão especificamente, entenda que você vai ser instruído. Jesus não manda ninguém analfabeto de entendimento espiritual, de instrução espiritual, para fazer a sua obra. Antes de Jesus enviar seus discípulos, ele os preparou, ele os treinou, ele os levou para uma escola de discipulado, os fez entender o propósito do seu chamado, os chamou, os trabalhou, os disciplinou, os treinou para serem enviados para um trabalho. Então, sempre que Deus for te enviar, esteja certo de que você vai ser trabalhado, você vai ser instruído, você vai ser treinado. E se você é um mentor, se você instrui outros, também esteja certo de que você precisa instruir seus discípulos antes de enviá-los. Não podemos fazer a obra de Deus com eficácia, com excelência, com a máxima precisão e exatidão do reino de Deus, da visão de Deus, sem que treinemos os nossos discípulos ou os nossos liderados, ok? Os nossos mentorados. Então, é muito importante que você entenda isso. Então, no capítulo 10 de Mateus, é um seminário de treinamento. Jesus os instrui, os prepara e os envia. Só que Jesus, na sua instrução, ele simplesmente orienta. Ele fala para os seus discípulos algumas coisas que eles deveriam sacar, que eles deveriam entender. E ele disse: vocês vão como ovelhas enviados para classes de seres, de pessoas, que muitas delas têm comportamento, e ele usa a metáfora dos 3 animais, do lobo, da serpente e das pombas, e ele diz: comportem-se de acordo, porque não tem muito sentido você ir trabalhar com determinada classe e não estar preparado para trabalhar com essa classe, ok? Então, como eu falei para você, hoje nós vamos falar especificamente da classe das serpentes. Por isso
que o tema da nossa palavra desta noite é a classe, ou melhor, a escola das serpentes. Então Jesus diz: sejam prudentes como as serpentes. E a palavra prudência, ou ser prudente como as serpentes, é um ensinamento, porque na categoria dos animais, um dos animais mais prudentes com quem podemos aprender são as serpentes. E as serpentes aqui não é um símbolo de demônios, não é um símbolo de espíritos malignos, mas é um símbolo de entendimento, de inteligência, de capacitação, de preparação, de prudência, antes de você exercer o seu ministério, o seu mistério, a sua missão. Então a palavra prudência que Jesus usa aqui, quando ele diz: quando vocês estiverem no meio das serpentes, na classe das serpentes, como discípulos, como ovelhas, sejam prudentes, porque se vocês não forem prudentes, provavelmente vocês serão envenenados pelas serpentes. Então seja muito esperto. E o que é ser prudência? Bom, basicamente prudência é calcular o impacto que as nossas decisões podem causar, mas do ponto de vista de Jesus, aqui, ele está querendo dizer o seguinte: prudência é inteligência, esperteza, sabedoria e cautela. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Nas decisões do dia a dia, na sua vida cristã, na sua vida de negócios, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, você é inteligente, você é prudente, você é cauteloso, você é esperto, você tem prudência nas suas ações como discípulo de Cristo? Então, quando Jesus diz: sejam prudentes como as serpentes, ele está dizendo: aprendam. Você como discípulo, aprenda. Você como mentor, aprenda. Você como homem de Deus, como mulher de Deus, aprenda a ser prudente no meio de uma sociedade, de um grupo de pessoas que agem como serpente. No dia a dia, você está agindo com pessoas que têm visão e mentalidade de serpente. E você precisa saber como lidar com elas. Entende? Então, o texto que nós pegamos de Mateus 10 é Jesus falando para os discípulos no ensinamento, no treinamento do mentor, do líder, falando com os seus discípulos, dizendo: vocês vão para o meio de serpentes, é uma instrução. Vocês vão para uma classe de gente que tem comportamento de serpente, tome cuidado, sejam prudentes, sejam iguais a elas na prudência. Mas Jesus está dizendo, no aspecto de prudência, está dizendo: sejam inteligentes, sejam espertos, sejam cautelosos e hajam com sabedoria, para que vocês não se tornem vítimas do sistema e sejam destruídos. Porque a serpente, ela tem todas essas características. Antigamente a serpente era usada pelos antigos, pelos sábios, como um modelo de sabedoria, de domínio, de governo. Os egípcios usavam na coroa uma cabeça de serpente, porque aquilo significava para eles domínio, poder, autoridade, sabedoria. Então Jesus está usando uma metáfora que era muito conhecida pelas pessoas do seu século, do seu tempo. Ele diz: sejam prudentes, porque aqui, como eu disse ainda há pouco, a serpente não é, de forma alguma, um modelo de Satanás aqui. Ela não tem nada a ver com a figura maligna, com a figura satânica, mas com a figura de um governo, de uma autoridade. Jesus está dizendo: você vai para o meio de um sistema que é muito esperto, então tenha cautelas ao agir, para que você não se torne uma vítima, porque todas essas características que eu falei, de prudência, de inteligência, de sabedoria, a serpente tem. Amém? Elas trazem em si. Agora, por que a serpente tem essas prudências? Ou essa prudência, melhor dizendo, essas características, justamente para
fugir dos seus predadores. Então, nos ensinos de Jesus, ele está dizendo: vocês são discípulos, vocês são ovelhas, tome cuidado, porque serpente pica a ovelha. Se a ovelha não estiver apercebida, é possível que ela se torne uma vítima. Você entendeu? Lá no Amazonas, existe uma serpente imensa chamada sucuri. E a maioria das sucuris, elas são de 5 metros para cima, de 10 metros. Tem sucuri talvez de 20 metros ou mais. Né? Até aquele filme Anaconda foi inspirado na sucuri. Então existem sucuris imensas que engolem um boi, uma vaca inteira. E é muito comum nesse período em que a enchente, né, a água vai subindo, vai tomando a terra inteira, as sucuris elas atacam. E os animais, na maioria das casas dos ribeirinhos, eu estive lá agora recentemente na região do Amazonas, na região dos ribeirinhos. Então tem muitas casas que está submersa, que está debaixo d'água. A casa não está totalmente submersa, mas as pessoas estão vivendo sobre as águas. E ali é comum você ver aquelas jangadas, né? E os animais em cima, os bois, as vacas, os carneiros, galinhas, essas coisas. Então a sucuri ela vai lá e pega esses animais, ela come esses animais. É muito importante que os proprietários observem para que isso não aconteça, para que os animais não sejam devorados pelas sucuris. Então Jesus está dizendo: tomem cuidado, vocês são ovelhas, vocês vão para o meio de um sistema que pode engoli-los, que é muito mais inteligente, muito mais esperto que vocês. Então vocês têm que tomar muito cuidado para que vocês não se tornem vítimas, reféns das serpentes. Faz sentido isso aí para você? Temos que entender, é a palavra. Então Jesus está falando que os discípulos precisam ter essa segurança, devem buscar essas características enquanto estiverem no meio das serpentes e no cumprimento da sua missão. Agora, a palavra prudente no grego significa frônimos, que é P-H-R-O-N-I-M-O-S. Nós pronunciamos como frônimos, que significa inteligência, ser inteligente, sábio. Esta metáfora da serpente, ela é muito importante para mim e para você entendermos. Seja inteligente, seja sábio, seja prudente naquilo que você está fazendo, porque muitas vezes nós vemos pessoas que se tornam vítimas de ciladas malignas, de ciladas satânicas, se tornam reféns de pessoas que não têm entendimento de Deus, que não têm o temor de Deus e que são até vorazes. Elas tentam de alguma forma enganar o Filho de Deus. E muitas vezes o Filho de Deus, o servo de Deus, o discípulo de Cristo não é tão inteligente assim. Por isso que Jesus disse certa vez que os filhos das trevas muitas vezes são mais sagazes do que os filhos da luz. Então preste atenção, a etimologia da palavra prudência no grego, ela significa uma coisa também muito interessante que eu gostaria que você entendesse aqui. Ela vem da raiz da palavra providência, que quer dizer prover-se, capacitar-se, munir-se. Então preste atenção, o que Jesus está dizendo é: preparem-se antes de vocês entrarem no sistema das serpentes. Muna-se, capacite-se, tenha munição, tenha capacidade para você ir até eles e bater de frente contra eles. Sabe o que acontece conosco, queridos? Com muitas pessoas que elas não se capacitam e querem enfrentar um sistema para o qual elas não foram preparadas, elas não foram treinadas, elas não estão munidas, elas não estão capacitadas, elas não estão prevenidas, elas vão como presas.
É como aqueles animais lá dos ribeirinhos do Amazonas que eu falei, e vem o sucuri, a sucuri, e come e devora o animal, porque eles estavam indefesos, presos ali, dentro, em cima daquela jangada, água por todos os lados, e a sucuri vem e os arrebata e os leva para a água, que é o seu mundo, que é o seu universo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus está dizendo sejam prudentes como a serpente, ele está usando a raiz da palavra grega que significa providência. Ele está dizendo se proveja, se prepare, se muna de capacidade para você combater o sistema. Senão você vai perder para ele, você vai ser uma vítima para ele. Se você não estiver preparado para encarar o sistema, você simplesmente vai se tornar uma vítima dele. Preste atenção numa coisa aqui, que eu vou dizer para você. Existe uma lei chamada lei do contexto. O que é a lei do contexto? Ela serve aqui, nessa palavra que eu estou colocando para você. O que é a lei do contexto? A lei do contexto é o seguinte: a melhor forma de você entender a lei do contexto é usando a metáfora do jacaré e do urso. Você imagina um jacaré e um urso lutando. Quem você diria que vai ganhar nessa batalha? O urso ou o jacaré? Quem? Talvez você escreva aí para mim dizendo assim: é o urso. Apóstolo, o urso é mais forte. Talvez. Ou talvez você diga assim: não, quem vai ganhar essa batalha é o jacaré. Porque o jacaré, ele luta com a boca e com a sua cauda. Tem gente aqui que escreveu, eu acho que é o urso. Sim, aí eu uso a lei do contexto. O que é a lei do contexto? Ganha quem está no seu contexto. Se a batalha for em cima da terra, quem vai ganhar é o urso. Mas se a guerra for dentro da água, quem vai ganhar é o jacaré. Então a lei do contexto diz que ganha quem estiver no seu contexto, no seu habitat, no seu ambiente. Porque no seu ambiente você domina. Entende? Quando no livro A Arte da Guerra, o general Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, ele diz o seguinte: antes de você entrar numa batalha, primeiro conheça o campo ou o contexto do seu adversário. Porque se você começar uma guerra, empreender uma batalha em um campo que você não conhece, provavelmente você vai perder. Por mais que você esteja em vantagem, por mais que você tenha muito mais armas, muito mais soldados, que o teu exército seja maior, mas se você não conhecer o contexto da sua batalha, da sua guerra, você perderá. Se você for enfrentar um adversário no terreno dele, você perde. Você está entendendo? Porque a nossa escola das serpentes aprenda o que Jesus queria dizer para os seus discípulos: sejam prudentes como as serpentes. Se você está no território da serpente, haja com prudência, com cautela, para que você não se torne vítima. A serpente conhece todo o seu território, conhece todas as suas artimanhas e estratégias, tem todos os seus truques. Se você entrar numa batalha com um desconhecido, você perde. Você está entendendo? Faz sentido isso aí para você? É a lei do contexto. É o que eu falei para você do urso e do jacaré. Se a batalha estiver na água, o jacaré vai ganhar. Porque o jacaré está no seu território, o jacaré está no seu contexto, está no seu habitat,
está no seu ambiente, ele conhece tudo ali, ele sabe o que fazer. Ele leva o urso para o fundo e o urso morre afogado. A mesma história é o urso está no seu campo, está no seu habitat. Se a batalha for em terra, então ele puxa o jacaré, ele leva o jacaré para distante da água, o jacaré precisa de água. Ele pode ficar sem água por um tempo, mas ele precisa da água. Você entende? Quando você estiver no território das serpentes, tome cuidado para que você não se torne uma vítima, para que você não seja atacado. Conheça, então, o que Jesus está dizendo, seja prudente, tenha conhecimento, previna-se, prepare-se, capacite-se antes de você entrar num território que você não domina. Conheça bem. Então Jesus está dizendo para os discípulos: sejam prudentes como as serpentes, preparem-se, capacitem-se, tenham competência, amém? E eu vejo, sabe o que, querido? Que muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, estão indo para o mundo tentar fazer a obra de Deus e não tem vantagem e não tem êxito, porque não estão preparados. Aí estão indo mexer com serpentes quando eles não estão preparados para dominar as serpentes. Então cuidado com as serpentes, porque na linguagem de Jesus, as serpentes representam outra coisa aqui. O que Jesus quer dizer? Serpente é astúcia. O que é astúcia? É a capacidade que alguém tem de ludibriar, de agir, de armar ciladas, de armar coisas, ficar na emboscada, preparar armadilhas. Então tome muito cuidado com isso. Jesus também quis dizer que as serpentes representam sedução. Cuidado com a sedução. O mundo te seduz, o sistema te seduz. Pessoas facilmente caem na sedução. Sabe de uma coisa que eu vou dizer aqui para você? Hoje, as pessoas, muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus, discípulos de Cristo, missionários, pessoas cheias do Espírito Santo, estão caindo na sedução do inferno. O diabo tem ensinado a elas a sedução, tem dado a elas a sedução. Elas são seduzidas por dinheiro, são seduzidas por sexo, são seduzidas por poder, por ofertas. Faz sentido isso aí tudo? Pois é. Temos isso acontecendo. Então Jesus diz: cuidado, porque também a serpente, dentro do contexto do que Jesus está dizendo, significa vaidade. Cuidado com a vaidade, cuidado com traição. A serpente representa traição. Preste atenção numa coisa aqui. Muita gente já foi traído, muita gente vai ser traído, muita gente está sendo traído. O sistema é traidor. Às vezes você é traído dentro de casa, você é traído no ministério, você é traído na sua vida pessoal, você é traído no seu casamento, você é traído na sua vida emocional. Então tome muito cuidado com tudo isso. Tudo isso é o sistema das serpentes. Agora Jesus está dizendo: cuidado para que você não se torne vítima disso, para que isso não se torne algo letal na sua vida. Porque a maioria das pessoas que são picadas por uma serpente venenosa, elas morrem letalmente. Entende? É um sistema letal, é uma morte letal, espiritual. As pessoas vão entrando e vão sendo seduzidas, vão sendo envenenadas e vão morrendo em seus propósitos, em seus sonhos, em seus objetivos. Por isso que Jesus diz que o discípulo precisa ter cautela. Tem que tomar cuidado quando tratar com a classe das serpentes. Quando você vai no capítulo 3 do Gênesis, você vai ver que a serpente seduz Eva e, consequentemente, seduz Adão. Não é isso? Acaba com o projeto de Deus, com o plano de Deus. Então, assim como Adão e como Eva foram enganados pela serpente, nós podemos facilmente também sermos enganados. Então é por isso que temos que ter o espírito instintivo, de sabedoria, de agilidade, de entendimento, de compreensão, para não cairmos nas ciladas quando se referir ao nosso ministério, à nossa vida. Amém ou não? Faz sentido isso aí para você?
Então, querido, cuidado no seu ministério, cuidado na sua liderança. Agora eu queria te falar um pouquinho mais profundo sobre essa questão da serpente, porque a palavra serpente, no grego, serpente, significa ofis, O-P-H-I-S, ofis, que vem da ideia de uma visão aguda, uma visão ampliada, uma visão com maior intensidade. Então, quando Jesus está dizendo sobre a serpente, ele está dizendo cuidado, porque você vai para um sistema que tem uma visão até maior do que você, que tem uma visão ampliada, para dentro de um sistema que enxerga muito mais do que você. Lembra do que Jesus mesmo falou? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Você lembra dessa palavra? Pois é. Então o que ele está dizendo é, cuidado, porque o ofis, as serpentes da visão grega, elas têm uma visão aguda. O que é agudo? É algo bem mais afinado. Elas têm uma visão ampliada, amplificada, uma visão muito mais intensa, com mais intensidade, com mais abrangência. E se você não desenvolver a sua visão como discípulo, como filho de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, provavelmente você pode ser muito bem enganado. Então a serpente aqui nesse contexto deriva dessa palavra ofis, mas também de uma palavra chamada, também no grego, de optomai. O que é optomai? O-P-T-O-M-A-I. Optomai, que quer dizer olhar e fitar algo. Você já viu que a serpente ela fica mirando alguma coisa até que ela consegue, de alguma forma, encantar a sua presa, ela paralisa a sua presa. Pois é, porque é a visão optomai, que significa olhar e fitar uma coisa e ficar ali. A serpente é capaz de ficar vários minutos, se não horas, quietinha, mirando a sua presa, até que a presa se sinta completamente enganada, iludida, e então ela dá o bote e consegue atraí-lo para si, tragá-lo para si. Então Jesus está dizendo, cuidado, porque você está dentro de um sistema optomai que sabe o que está fazendo, e quando mira na sua vida, quando mira no seu casamento, quando mira no seu ministério, quando mira nos seus objetivos, quando mira nos seus sonhos, é capaz de ficar lá, quietinho, seduzindo, se preparando para dar o bote, até que consegue tocar você, destruir você. Então tenha muita ciência, tenha muito cuidado, seja inteligente, seja prudente. Você está numa escola, Deus não te chamou para perder no mundo, o Senhor não te chamou, não te escolheu para ser um perdedor. Você precisa vencer o sistema das serpentes, mas precisa ser muito inteligente. O optomai também significa ver perfeitamente ou ter uma visão clara sobre algo. O que isso nos faz entender? Ver perfeitamente ou ter uma visão clara sobre algo. Bom, eu tenho aqui um óculos, que é o meu ampliador de visão. Tem coisa muito pequenininha que eu não consigo mais enxergar porque minha visão ampliou. Então, eu preciso de algo que me faça enxergar as coisas pequenas. E está aqui o meu ampliador de visão. Eu preciso conhecer, ver perfeitamente ou claramente, ter uma visão clara sobre isso. O que significa, o que é, para que serve. Eu não posso ser um
apressado na vida, imprudente, precipitado, sair fazendo as coisas. Eu tenho que conhecer e saber. Então Jesus está dizendo, aprenda com a serpente. É muito difícil a serpente dar um bote sem que consiga o seu alvo, o seu objetivo. Ela fica quietinha, ela não se mexe, ela fica lá, ela vê claramente, perfeitamente, ela tem uma visão perfeita sobre as coisas. E quando ela dá o bote, quando ela pica, é certeiro. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós vamos para um sistema, queremos fazer um monte de coisa, mas não nos aperfeiçoamos naquilo. Nós sempre seremos aprendizes. Nós não somos bons. Tem gente que mal consegue ler um pouquinho mais a Bíblia e já se levanta como um pastor, como um líder, como homem de Deus, como mulher de Deus. Não estou dizendo que você não seja, estou dizendo que muitas vezes nós já queremos nos ocupar num ofício que não estamos preparados, não temos visão clara sobre aquilo e saímos fazendo de qualquer jeito e somos picados pelas serpentes e voltamos, sabe, doentes, derrotados, desanimados, destruídos muitas vezes, sem vontade de prosseguir, porque não estávamos preparados, não tínhamos visão clara sobre o que queríamos fazer. Conheço muita gente assim. Por isso que Paulo falou a Timóteo, diz, não coloque precipitadamente a mão sobre pessoas, sobre o neófito, não ordene neófito, novo convertido, gente que não está preparado. Sabe por quê? Porque você só vai expô-los. É como levar um monte de menino para uma batalha, botar uma arma na mão de crianças. É como colocar o controle de um avião nas mãos de uma criança de 5 anos, de 7 anos. Bote o piloto de um avião, bote a direção de um avião na mão de uma criança, peça uma criança pilotar. O desastre é garantido. Então Jesus está dizendo, cuidado com a visão que você tem sobre o sistema para o qual você está indo. Porque se você não conhecê-lo definitivamente, se não tiver uma visão clara como o Ptomai, você com certeza vai ter muitos problemas. Amém? A palavra optomai também significa permitir-se ser visto ou aparecer. Então tome cuidado com isso, para que você também não seja, ou não queira aparecer, não queira ser apenas uma pessoa para ser vista, porque tem gente que quer uma posição, quer estar ali, mas por status. Ele não quer por missão, por entender que precisa realmente fazer a obra de Deus, mas está ali por status. Quer que todos o vejam, quer ser visto por todo mundo. Você já viu aquele ditado, quer aparecer? Tem um ditado antigo que as pessoas falavam assim, você quer aparecer? Põe um pinico na cabeça e sai no meio da rua. Você vai aparecer rapidinho. Você entendeu? Tem gente que quer aparecer, mas não está preparado para ser visto. Não está preparado para ser apresentado. Porque quando a pressão vier, os alvos são muito fáceis. Cada vez que você está exposto, você se torna alvo fácil. Se você se permite ser visto, se você é do tipo que quer aparecer, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar alvo fácil. E se você não estiver preparado, emocional, espiritual, fisicamente, você simplesmente vai tombar. Entendeu? Você entendeu, querido? É muito importante você entender isso. Então tome muito cuidado com o seu chamado. Então o que Jesus quis dizer? Os discípulos precisam ter visão ampliada, conhecer tudo, saber o que estão fazendo. A igreja da nossa geração realmente precisa urgentemente se atualizar dentro dessa visão, ser criativo, ser estratégico para ganhar essa geração. Se nós queremos influenciar,
nós temos que saber como trabalhar com essa geração. Agora eu quero ir já me preparando para o final dessa palavra, dessa escola. Quando Jesus fala sobre as serpentes, ele quer dizer o seguinte: tome cuidado, porque a finalidade da serpente, a priori, é só colocar o veneno dela dentro da sua corrente sanguínea. Você entendeu? O que Satanás quer não é fazer o que a sucuri lá do Amazonas faz. A sucuri enrola o animal todo e o aperta até quebrar todos os seus ossos e depois ela o engole. As serpentes que Jesus está dizendo, elas não querem te devorar assim. Ela tem um objetivo, qual? Envenenar você. Você sabia que o veneno da serpente, em primeiro plano, ataca a visão? Todas as vezes que uma serpente pica uma pessoa, a primeira área da vida da pessoa, a primeira área do ser humano que é atacada, que é afetada, é a sua visão. Então o que Jesus está dizendo: tome cuidado, porque o veneno da serpente, a serpente não está muito interessada em te matar, em te engolir, a serpente quer te envenenar, porque se ela conseguir te envenenar, se ela conseguir colocar o veneno dela em você, na sua corrente sanguínea, o veneno da serpente vai circular em você e ele vai atingir sua visão, depois vai atingir as outras partes do seu corpo, vai atingir seu cérebro e você vai ter morte cerebral, ou você vai ter uma visão muito envenenada. Então o que Jesus está dizendo? Está alertando para que tenhamos cuidado com o veneno, porque Satanás quer atingir você, ele quer atingir a visão do líder, ele quer atingir a visão do pastor, ele quer atingir a visão da ovelha, ele quer atingir a visão do empresário, ele quer atingir a visão do empregado, do funcionário, do colaborador, ele quer atingir a visão dos nossos governantes, dos nossos políticos, do povo. Se ele atinge a nossa visão, ele quer atingir a visão do professor. Se ele atingir a visão do professor, ele consegue, através do veneno que colocou na mente do professor, na mente do discipulador, do mentor, ele consegue colocar na mente dos seus discípulos, dos seus mentoreados ou dos seus mentorados. Faz sentido isso aí para você? A pior coisa é termos um líder envenenado. Então, o intento da serpente é atingir a visão do líder. Porque uma vez que ele atinge a visão do líder, ele envenena a visão do líder, todo o seu conteúdo será envenenado, será veneno. Tome cuidado com a serpente, porque ela quer te envenenar. Se você conversar com uma pessoa envenenada da sua mente, das suas ideias, do seu sistema ideológico, na sua ideologia, se você conversar com uma pessoa ou ouvir uma pessoa envenenada no seu sistema de ensinamento, eu conheço hoje muitos líderes que foram grandes líderes. Eu sempre ouvi muitos líderes, muitos homens de Deus, sempre gostei de ouvir, fiz muitos seminários, faço ainda até hoje. Sempre que posso eu participo de congressos, eu gosto de aprender, porque isso me amplia. Mas tem alguns líderes que hoje eu não consigo mais ouvi-los. Sabe por quê? Visão envenenada. A serpente conseguiu envenená-los. A serpente não quer matar ninguém, ela quer envenenar quem tem o poder de ensinar. Então Jesus disse: muito cuidado com as serpentes, para que elas não venham envenená-los, para que atinja a sua visão. Se você ouve um líder que está envenenado, que só passa veneno, quem ouve vai ficar igualzinho, vai pensar e vai falar igualzinho aquele líder envenenado. É essa a finalidade da serpente. Aqui mesmo em Mateus 10, Jesus diz: eis que vos envio para o meio dos lobos, sejam prudentes como serpentes, sempre como as pombas. Mas ele diz assim: vão, expulsem os demônios, falem em novas línguas, ressuscitam os mortos, curem os leprosos,
Mas, se vocês beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará nenhum dano. O que Jesus está dizendo? Preparem-se para que vocês não sejam envenenados, mas eu vou prepará-los para que o veneno não chegue na sua corrente sanguínea, na sua visão. Cuidado para que vocês não sejam envenenados, para que esse veneno não lhes cause dano. Aqui em 2 Coríntios 11:3, olha o que Paulo diz aos coríntios: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma forma corrompidos os vossos entendimentos, a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Você entendeu? Eva foi envenenada na mente, Adão foi envenenado na mente, a visão, a serpente atingiu, jogou o seu veneno para o casal. Paulo está dizendo que não aconteça com vocês como aconteceu com Adão e com Eva. Ela foi enganada na sua mente foi mudada, que vocês também não têm sua mente mudada. E olha o que ele diz no verso 4: porque se alguém vem pregar outro evangelho, se alguém vem pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, e que vocês recebam outro Espírito, que não recebestes de nós, e que recebam outro evangelho, que não abraçastes de nós. E eu vejo que muita gente está recebendo de boa mente. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo? Muita gente aí no meio de vocês já foi envenenado com a serpente, hein? O veneno da serpente, o mesmo que enganou Eva lá no jardim, já entrou na igreja de Corinto, já conseguiu perturbar alguns de vocês, já conseguiu inflamar a mente de vocês, já conseguiu envenenar o entendimento de vocês, a visão de vocês. Aí ele diz assim, sabe por quê? Porque eu sei que alguém já está pregando outro Jesus, que não é o que nós ensinamos. Vocês já estão recebendo outro Espírito, que não é o que nós ensinamos, o que deixamos aí. E vocês já estão recebendo outro Evangelho, vocês já estão abraçando outro Evangelho de boa mente, quer dizer, tranquilamente, a mente de vocês se abriu para esse novo entendimento, vocês estão suportando com muita naturalidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês já foram envenenados. Cuidado! Cuidado! Então, queridos, vamos tomar cuidados, amém? Muito cuidado, porque líderes, homens e mulheres de Deus, pessoas, pais, educadores, que estão com a visão envenenada, com seu entendimento envenenado, vão envenenar, eles se tornam um perigo para uma sociedade, para um rebanho, para uma igreja, para uma congregação, para uma família. E eu vejo isso, infelizmente, em muitos setores da igreja. Eu estou vendo pessoas que estão doentes, completamente envenenadas. E vamos tomar cuidado com isso, porque hoje Deus está usando a minha vida para dizer para você, para ser boca de Deus para você. Ouviu, meu irmão? Não permita que a sua visão seja envenenada. Cuidado com o sistema das serpentes. No seu ministério, na sua congregação, na sua igreja, na sua vida familiar, no seu casamento. Cuidado com os mentores que te assediam, que te lideram, que te ensinam. Cuidado com o que você ouve, para que a sua visão não seja tomada pelas serpentes. Vamos atentar para o ensino de Jesus. Vamos atentar para o ensino do Senhor. Amém? E o que ele fala? O que Jesus fala? Sejam prudentes como as serpentes. E eu vejo muita gente que está alimentando outros com o veneno que receberam da serpente. E aí? Essa palavra é boa para você? Faz sentido aí para você? Deus falou com você? Você é discípulo? Você é um mentor? Muito cuidado com o que você ensina, com o que você aprende. E continue servindo a Deus. Agora aprenda que você está no meio de um sistema, o sistema das serpentes, e você precisa ter prudência,
sabedoria e cautela para agir. Ok? Quero orar com vocês agora. Vamos orar.